Disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi o agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar para uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão assim os encontrar. Mas ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperais. Então Pedro disse: Senhor, tu conta esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Querido Padre Eduardo, querido Diácono, amados irmãos dessa comunidade que vem celebrar o Santíssimo Nome do Senhor no altar da Eucaristia. Eu não sei se vocês já notaram, lendo os Santos Evangelhos, uma figura que provoca muita simpatia, que é a figura de São Pedro. Provoca simpatia porque, aliás, eu me sinto confortado quando leio as passagens em que São Pedro aparece, porque ele é um homem muito generoso. É um homem rude, pescador rude, que não tinha grande formação doutrinal na lei de Moisés, mas muito generoso. Ele quer estar com o Senhor sempre. E, aliás, diz isso claramente: Senhor, eu vou morrer por ti, eu vou contigo até o fim.
E depois a gente vê São Pedro tristemente renegar Jesus diante de uma serva do sumo sacerdote. É muito generoso em dizer que vai fazer as coisas, prontamente diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, mas depois Jesus diz assim: eu tenho que enfrentar a cruz. E aí São Pedro: não, Senhor, não, isso nunca. E Jesus, logo depois de ter dito que ele era o Cristo, que ele era Pedro, e sobre aquela pedra teria edificado a sua igreja, diz assim: afasta-te de mim, Satanás. São Pedro é especialista em dar bola fora. E isso causa muita simpatia, porque às vezes a gente é assim também. Uma única vez que Jesus pediu para ele, com os apóstolos João e Tiago, vigiarem em oração, quer dizer, ficarem acordados rezando com ele, foi Jesus começar a rezar e a suar sangue lá, e São Pedro com os outros dois dormiram. Eu disse que me dá muita simpatia porque às vezes quando a gente se levanta cedo para fazer oração, é muito difícil ficar acordado aquela meia horinha que se determina, não dá aquela cochilada, aquela pescada. Às vezes quando a homilia é comprida, né, e é difícil não dar uma pescadinha, não se distrair, porque a gente tem essas fragilidades próprias da nossa condição humana. E por que falo de São Pedro e dessa simpatia que tenho por ele? São Pedro, de todas as maneiras, e com a sua generosidade peculiar, descobriu um tesouro. Quando André, seu irmão, o chamou, ele foi ver Jesus e ficou seduzido. Ficou encantado com Jesus e seguiu Jesus. Descobriu que Jesus era um tesouro. Foi o primeiro a proclamar a fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a fé da igreja, que Pedro proclama e ensina com limpidez na pessoa do seu sucessor, que é o Papa, é aquilo que diz aqui na segunda leitura: é a posse da substância dos bens futuros. A tradução é meio capenga. No texto latino, ela corresponderia ao que em português Papa Bento XVI comentou essa frase de modo muito detalhado no livro sobre a infância de Jesus. Ele dizia assim: a fé é a substância daquilo que nós esperamos. Substância, como a gente pode entender isso? Como quando a gente vê a Santíssima Eucaristia celebrada no altar ou adorada no ostensório, nós vemos pão, vemos vinho. São aquilo que os teólogos medievais chamam acidentes, aparência. Mas debaixo dessa aparência do pão existe uma substância, que é o corpo, o sangue, alma e divindade de Cristo. É Jesus inteiro, o mesmo Jesus que andou passando, que passeou pelas estradas da Terra Santa, pelas ruas da Galileia, por Jerusalém, que foi crucificado lá, morto, sepultado e ressuscitou. É o mesmo Jesus, redivivo, presente para nós, para ser amado e adorado e para ser nutrimento, para ser alimento de nossa salvação. Esse é o tesouro atrás do qual São Pedro foi, mesmo com as suas falhas humanas. Falhas que, repito, provocam muita simpatia, porque também nós vemos aí a nossa possibilidade. Eu tenho tanta fragilidade, tantas falhas, tantos defeitos. Sou generoso, quero ganhar o céu, o tesouro do céu, mas nem sempre correspondo àquela generosidade inicial. E às vezes o que vai acontecer é que eu vou ter que 3 vezes dizer, como São Pedro, depois do pecado: Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo de verdade. E Jesus vai dizer: apacenta as minhas ovelhas, e confia a Pedro o ministério pastoral. Ora bem, esse mesmo ministério, que é de pastorear ovelhas, que é de levar as pessoas a conhecer a Cristo, a perceber a existência e depois acolher como posse, como dom de Deus, o tesouro da fé, ou seja, aquela substância das coisas que se esperam, a alegria da festa do céu, do banquete do Cordeiro, a alegria daquele culto de adoração e louvor que está eternamente sendo realizado nos céus, na presença do Pai.
alegria dinâmica, alegria incomparável. São Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a alegria que nos há de ser manifestada. Esse mesmo tesouro que São Pedro dá a toda a igreja, cada pai e cada mãe é chamado a dar aos seus filhos. E aqui é que são as coisas. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se nós vemos as prioridades que nós damos na educação dos filhos, nós vamos descobrir qual é o tesouro que nós temos e que nós damos. Ou seja, se para o meu filho eu escolho, antes de mais nada, aprender inglês, que é coisa muito útil, francês, um pouquinho menos, mas também útil, alemão, muito útil, ou outra língua qualquer, se eu escolho para a minha filhinha balé, se eu escolho para o meu menino judô, karatê ou jiu-jitsu, se eu escolho para as crianças uma educação numa escola estrangeira, uma escola bilíngue, mas não falo nada de Cristo para ele, sinto muito dizer, mas o meu tesouro não é Cristo. E a esse menino, a essa menina, eu não transmiti Jesus como tesouro da sua vida. Veja bem, eu estou dizendo que coisas boas não devem ser dadas às crianças na educação, mas umas coisas materiais boas devem ser dadas e oferecidas, culturais, e outra que é fundamental, não pode ser rejeitada na vida da criança. A criança não pode ser privada do dom, do tesouro, da presença de Cristo na vida delas. E com Cristo, nós apresentamos a cruz na vida das crianças. Vejam bem, muitos pais tentam ser super protetores das crianças, escondendo e evitando qualquer tipo de sofrimento, nunca dizendo não às crianças, ou aos adolescentes, ou aos jovens. Está errado. Porque mesmo que eu não permita que haja algum sofrimento na vida deles, a vida se encarregará, ai de nós, duramente, mais duramente ainda, de impor dores e sofrimentos nas vidas dos nossos filhos. O que é que nós devemos fazer? Ajudar as crianças a descobrirem o sabor da cruz. Quer dizer, que naqueles sofrimentos, naquelas pequenas privações, nos pequenos nãos que educam na vida cotidiana, eles encontram Jesus, encontram a razão da alegria fundamental da vida deles. Se é que eu creio nisso, e eu preciso crer. O tesouro que eu encontro, a substância dos bens que se esperam, aquele suco da felicidade celeste, que eu posso viver aqui agora, experimentando a cruz de Cristo, eu não tenho o direito de privar as crianças disso. Os pais não têm o direito de privar as crianças do tesouro da alegria do reino dos céus, que vem junto com cruz, sim, mas repito, com São Paulo, os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que nos está reservada no céu. E não só com a glória que está reservada no céu, é que a alegria de ser filho de Deus é um tesouro infinito nessa vida, aqui e agora. O Papa Francisco tem ganhado a simpatia de todo mundo pelo seu modo simples, pela sua pregação direta, com o frescor de uma linguagem quase coloquial, ou muito coloquial. E às vezes ele diz coisas que vem um sorriso nos lábios da gente ouvindo o Papa dizer, mas fazem pensar. Um dia, foi na última sexta-feira em que eu estive em Roma, fui convidado junto com o pessoal que trabalhava no mesmo dicastério, no mesmo ministério onde eu trabalhava, para concelebrar a missa com o Papa. Na homilia, o Papa, falando do desapego dos bens desse mundo, dizia, ou perguntava assim aos que estavam lá, e eu pergunto a vocês também, né? Vocês já viram um enterro, um caixão de um enterro ser seguido por um caminhão de mudança? Meio complicado, não. Só no Antigo Egito enterravam o faraó com os bens que ele possuía. Mas a nossa cultura, no nosso mundo, ninguém leva dessa vida os bens que acumula aqui. Pelo contrário, às vezes o acúmulo de bens serve para gerar conflitos nos herdeiros. E o Papa dizia, os bens que constituem o tesouro do céu nascem mais daquilo que nós damos do que daquilo que nós acumulamos.
mais tesouros nós acumulamos com amor dado em forma de esmola, em forma de ajuda, em forma de auxílio, em forma de evangelização, de comunicação do tesouro do Evangelho. Os profetas diziam que aqueles que ensinam a boa nova brilharão no céu como estrelas, brilharão no firmamento como estrelas. O prêmio nosso ao ensinar as crianças não é só a alegria do céu, é que vamos brilhar no firmamento como estrelas. Vamos ter o brilho dos apóstolos, daqueles que ensinavam o nome de Cristo. E o Papa continuava dizendo isso. Quanto mais coisas nós oferecemos do nosso coração, da nossa alma, dizia, as periferias geográficas da pobreza material e as periferias existenciais daqueles a quem falta o tesouro do nome e da palavra de Cristo, tanto mais tesouro no céu juntamos. Eu pergunto, nós sabemos a resposta. Quanta pobreza, meus irmãos, não existe no coração daqueles que não conhecem a Cristo? Quanta miséria! Quanta miséria! O primeiro mundo é uma sociedade hoje já em crise econômica, em crise cultural há muito tempo. É uma sociedade em que se cultivou o bem-estar a qualquer preço. Bem-estar econômico. Há uma tendência muito forte, muito pesada no suicídio dos jovens. No Japão ainda com o maior número de suicídios de jovens do mundo, proporcional à população. Na Europa, há conflitos familiares que frequentemente terminam em sangue, em razão, às vezes, de trocados, coisas de herança, por uso da droga. A civilização ocidental tem degenerado em uma subcultura da morte, por falta de Deus. Não é isso que nós queremos para as nossas crianças, e a responsabilidade dos pais, digo isso com um pouco de dor no coração. No Brasil já está acontecendo isso também, mas digo isso com muita esperança. Nós queremos dar aos nossos filhos os tesouros que nós recebemos, e um tesouro aumentado, um tesouro enriquecido pela nossa experiência pessoal de fé, pelo nosso encontro com Cristo. Hoje, celebrando o Dia dos Pais, a vocação à paternidade responsável e generosa de homens que descobrem na própria fecundidade um tesouro a apresentar a Deus, nós celebramos a alegria de ver resplandecendo no rosto de um homem a paternidade de Deus. É evidente que às vezes no rosto dos homens a paternidade de Deus aparece com alguns defeitos, mas quando nós experimentamos a alegria de ser filhos de Deus, a gente entende quanto é importante a figura paterna na nossa sociedade, quanto faz falta, quanto peso tem na educação dos filhos. E nós vamos pedir a Deus hoje que abençoe todos os pais e as companheiras, as mães, que têm um peso fundamental na educação dos filhos. E abrindo a Semana Nacional da Família, nós vamos invocar e implorar de Deus as melhores bênçãos dos céus para as famílias da nossa paróquia, da nossa cidade, do nosso país. Vamos pedir a Deus que derrame uma chuva de graças sobre a família brasileira, para que nós saibamos apresentar à próxima geração os tesouros que nós ainda temos em nossas mãos. O tesouro da nossa fé, o tesouro do nosso encontro com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos confiantes a nossa fé.